inserção da mulher no mercado de trabalho não foi nada fácil. Tudo começou durante as Primeira e Segunda Guerras Mundiais, quando os homens iam para as frentes de batalha e as mulheres sentiram-se na obrigação de assumir os negócios da família e a posição dos homens no mercado de trabalho. Mesmo com o fim da guerra, as mulheres sentiram a necessidade de deixar de se dedicar exclusivamente à casa e aos filhos para levar adiante seus projetos e continuar trabalhando. No século XIX, com a consolidação do sistema capitalista, inúmeras mudanças aconteceram. Com o desenvolvimento tecnológico e o intenso crescimento da maquinária, boa parte da mão de obra feminina foi transferida para as fábricas. Desde então, algumas leis passaram a beneficiar as mulheres, mas mesmo com todas as conquistas, pesquisas apontam que a mulher ainda não está em condição de igualdade com os homens no mercado de trabalho. Por isso, elas têm se aproximado cada vez mais dos meios sindicais e políticos no intuito de transformar essa realidade. Nós convidamos 3 mulheres dirigentes sindicais com funções importantes na luta pela defesa dos interesses de categorias profissionais para participar do nosso programa especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Está no ar a 4ª edição do Feito por Elas. Olá, colegas, sejam bem-vindas e vamos falar sobre nós mulheres, né? Afinal, nós somos as arquitetas para a construção de um mundo melhor para todos. Vamos mostrar ao nosso telespectador um pouco de cada uma das nossas convidadas. Ieda Leal é vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, o Sintego, desde o ano de 2014. Já foi presidente do mesmo sindicato entre 2009 e 2013. Ieda também é secretária de combate ao racismo da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores em Goiás. É ainda a conselheira titular do Conselho Estadual de Educação de Goiás e do Conselho Municipal de Educação de Goiânia. Professora da Rede Municipal de Ensino de Goiânia, Ieda Leal é formada em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Ailma Maria de Oliveira é presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil em Goiás, a CTB Goiás. Também atua no Conselho Estadual de Educação de Goiás como representante dos estudantes e no Conselho Estadual da Mulher. É dirigente da Federação Interestadual dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino do Brasil Central, a FITRAE-BC, e ainda compõe o Comitê Pró-Equidade de Gênero e Raça, selo Igualdade da PRF. Carmen Adalgisa Fracon é industriária, oriunda de uma indústria farmacêutica onde trabalha desde 1978. Sindicalista desde o ano de 1994, foi em 2011 que se tornou presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas, de Material Plástico e do Álcool no estado de Goiás, cargo que ocupa até os dias de hoje. Bom, dando início ao nosso bate-papo, eu gostaria de saber de vocês como é que é a atuação da mulher no movimento sindical. Existe preconceito ou isso é coisa do passado? Ailma. Infelizmente ainda existe muito preconceito. Nós mulheres que somos trabalhadoras, temos dupla, tripla jornada de trabalho e precisamos de enfrentar esses outros desafios. A luta e a inserção no mundo sindical exige que a gente dispute espaços. Infelizmente, ele ainda é muito machista e faz com que muitas mulheres hoje não estejam presentes na nossa luta cotidiana. O que você acha, Ieda? É muito complicado a gente, no meio em que a gente luta para termos direitos iguais, nós falarmos dessa questão do preconceito que nós sofremos, né? Então, a organização das mulheres, como disse a Ailma, a tripla jornada, ela nos leva a essa luta diária também por conquistar esses espaços e nós temos que continuar reorganizando a vida familiar, a vida no trabalho, a luta sindical,
enfrentar o preconceito nos meios de comunicação, em todos os espaços onde existe uma mulher, nós temos que o tempo todo ficar em alerta, porque fatalmente nós seremos vítimas de preconceito nesses espaços todos. Então a sociedade, ela que conspira contra as mulheres. E ao detectar isso, nós precisamos nos posicionar. Então o que a gente quer hoje, o que a gente faz hoje, faz muito isso no mundo sindical, é a ocupação dos espaços e a presença das mulheres com a total responsabilidade de lutar o tempo todo contra o preconceito. O que você acha, Carla? Além da gente ter o preconceito, né, o machismo imperando nessas áreas, nós temos as mulheres também que têm medo de enfrentar, de participar da luta. Graças a Deus, nós lá no sindicato, nós temos um quadro assim que tem até em vista de anos passados, de diretorias passadas, nós temos até um número grande de representantes femininos. Então, assim, apesar de tudo isso, apesar de a gente enfrentar todos esses problemas de importa de empresa e ninguém achar que a mulher é que é a presidente do sindicato, porque sempre eles dão maior atenção para os homens, porque acham que eles é que mandam, né? Então, difícil é isso. Muito obrigada, Carmen. E estamos em 2016 e muitos avanços já foram conquistados pelas mulheres na sociedade brasileira. Mas no que se refere ao mercado de trabalho, elas ainda recebem salários menores do que os homens, mesmo desempenhando as mesmas funções. Quem mostra pra gente é a repórter Fernanda Caroline. Esta realidade não se restringe apenas ao Brasil. Quando subiu ao palco para receber o Oscar 2015 de melhor atriz coadjuvante pela atuação em Boyhood, Patrícia Arquette foi categórica. It's our time to have wage equality once and for all and equal rights for women in the United States of America. Segundo o Fórum Econômico Mundial, o Brasil apresentou uma ligeira queda na igualdade salarial e renda média estimada para o sexo feminino. Em um ranking no qual compara a igualdade de gêneros entre os países em 2014, no que se refere à equiparação dos salários, o Brasil ficou com a posição 71, caindo 9 posições em relação a 2013, quando estava na posição 62. Leila Brito, economista do Diese, explica por que acontece essa desproporção entre homem e mulher. São vários fatores. Um deles é que a mulher ela ocupa menos cargos de gerência do que o homem. Ou seja, hoje as empresas continuam optando por escolher homens para os cargos de gerência, na maior parte das vezes, apesar de as mulheres estarem já avançando muito nesse sentido. Atualmente, a Valdiane está desempregada, mas ela conta que já passou por essa situação. Geralmente, quando a gente tem filho e é pequeno, eles não aceitam, justamente porque a criança pode adoecer, a mãe tem que sair do serviço e aí eles não aceitam, não quer contratar. Continua a discriminação. Como, por exemplo, o fato de as empresas evitarem contratar as mulheres, mesmo com boas qualificações, devido à gravidez, o que mostra uma discriminação antiga e uma falta de compreensão de que essa é uma função, a sociedade deve assumir o amparo da mulher como mãe. Né? Então, essa é uma das visões ainda retrógradas que tem no meio empresarial. Outra pesquisa divulgada pela Employer, empresa especializada em recursos humanos, a remuneração das mulheres pode ser até 19,6% menor, como no caso do cargo de professor. Nas funções de vendedor e balconista, as diferenças são de 13,8% e 11,9%, respectivamente. A desproporção alcança 11% para técnicas de enfermagem. No posto de auxiliar administrativo, por exemplo, enquanto o homem recebe R$ 1.806, a mulher ganha R$ 1.724, que equivale 4,6% a menos. O levantamento levou em conta os vencimentos médios das 20 profissões mais procuradas por mulheres entre janeiro e fevereiro. Em todos os casos, as profissionais ganham menos do que os homens. É realmente muito complicada essa situação, né, Ieda?
porque nós temos uma dificuldade na comprovação dessa situação, porque isso não está escrito, isso está na forma da relação que se dá nos espaços em que nós estamos trabalhando. Com certeza nós somos a maioria absoluta das trabalhadoras e quando precisa de receber algum tipo de gratificação, algum tipo de valorização, a valorização sempre é no masculino e nunca no feminino. E nós continuamos a ter desempenhar outras atividades para complementar a nossa renda. Então é muito difícil, mas é uma situação que precisamos que a sociedade compreenda e nós precisamos corrigir isso de forma com muito cuidado, né? Mas que a mulher hoje, ela no mesmo cargo que um outro homem ocupa e que em determinados momentos isso pode nos trazer algum ganho financeiro, nós ficamos para trás. Isso é bem prejuízo. É um prejuízo muito grande. Vocês acham o mesmo? E só se você conversar com outra pessoa ou com ele mesmo, aquele que está na mesma situação sua, e que ele soltar alguma coisa que você vai ver que ele ganhe mais do que você. Porque se for de outra maneira, você não vê não. Mesmo em empresas particulares. Né? Infelizmente, às vezes as regras começam no início do contrato. E aí, depois, essa máscara, inclusive, das promoções, ela vai se revelando altamente machista, né? No cotidiano, no chão da fábrica, nas várias empresas. Basta percebermos quem que assume os espaços de poder, nas gerências, nas administrações. Né? Então, são os homens, assim como nos sindicatos também. Bom, agora eu gostaria de saber de vocês, e para ser uma dirigente sindical, hein? O idealismo, ele precisa correr nas veias ou é uma coisa assim que acontece naturalmente? Começamos com você, Ieda. Além do idealismo, nós precisamos ter muita coragem, porque ir para o mundo sindical significa abraçar mais uma causa e com muito mais responsabilidade, porque nós não estamos fazendo uma tarefa na qual nós conseguimos fazer muito bem, que é administrar uma casa, a família, dar sustentação, não só financeira, mas sentimentalmente para os nossos filhos, para os pais, mas nós também assumimos o sindicato. E ao assumir o sindicato, eu assumo a luta, a vida de várias outras pessoas. Então a minha responsabilidade, ela triplica. E nós não entramos no sindicato para não sermos vitoriosas. E isso é uma característica de quem coordena sindicatos e pode perceber quando é uma coordenação de mulheres. A gente tem muito para contribuir, nós contribuímos e a gente não dá conta de abandonar mais o barco assim, de uma forma muito concreta. Nós assumimos, queremos desempenhar com muita certeza daquilo que nós estamos fazendo e fazemos muito bem. E por isso, às vezes, a gente abre mão da família, abre mão dos amigos, a gente, às vezes, a gente fica um pouco mais solitária na questão do sentimento, às vezes a gente abre mão de relações sentimentais por conta do sindicato. Mas a gente tem a absoluta certeza de que esta luta nós fazemos e fazemos ela muito bem. O que você acha, Carla? Porque quando a gente entra para o sindicato, tem homens que falam assim, mas você só sabe mexer com o administrativo, mas lá na luta você não desempenha igual a gente, né? Então, assim, às vezes a gente ouve isso no dia a dia, de homens falar assim pra gente, não, mas aqui você só desempenha as coisas que é mais, quer dizer assim, mais fácil, né? E eu não penso dessa maneira. Eu acho que quando eu fui pro sindicato, eu faço parte do sindicato já há muitos anos, mas nunca quis ir lá para frente do sindicato, é o segundo mandato meu. E assim, eu vejo que não puxando assim a brasa para minha sardinha, né, como diz no ditado popular, eu acho
e melhorou. E eu acho que eu incentivo muitas pessoas que estão comigo. Olha, não é só hoje que a gente é representante, dirigente sindical. Tem muita coisa pela frente ainda, então vamos lá. E dentro do possível a gente faz, né? Ailma, sua opinião? Eu creio que quem sonha com um mundo melhor não se aquieta. E a mulher, para além de ser sonhadora, ela é realizadora. Ao descobrir-se no movimento sindical, apesar de toda a adversidade, ela transforma, ela colabora com esse sentimento que já é natural dela de justiça, de busca pela dignidade. E ao participar deste mundo que não é fácil, ela assume um poder importantíssimo, agregador e transformador. Então nós estamos numa luta, numa batalha, para que mais mulheres possam vir para a luta sindical e com certeza a gente transformar essa sociedade. Muito obrigada. E já já nós voltamos com o nosso bate-papo. É rapidinho. Sou mais trabalhador, sou metalúrgico do aço dobrador, caldeirero, serralheiro, soldador, almoxarife, torneiro, montador. Sou da indústria, ajudante sou gerente, vigente, inspetor, projetista, auxiliar e comprador. Administro a vida com amor. Sou mecânico de auto, sou pintor, anteneiro, retificador, eletrônico, eletricista sou. Trabalho honesto, mostrando meu valor. Na escola da vida sou doutor, pois quem gira esse mundo é o trabalhador. O Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Goiânia defende cada vez mais os seus trabalhadores. São mais de 300 tipos de profissionais e funções, mais de 20 mil trabalhadores representados. Conheça nossas ideias e traga as suas. Vamos juntos fazer a diferença. Conheça mais, conquiste mais e participe do Sindimetal. Prosseguindo com o programa feito por elas, e vamos falar agora sobre as bases, ou seja, o chão de fábrica, como é chamado por algumas entidades. Os trabalhadores, eles cobram muito, né, dos dirigentes sindicais, e o diálogo acaba sendo um pouco ríspido. Com a mulher, o tratamento também é assim? Começamos com a Ailma. Com certeza. A dificuldade, quando eles percebem uma mulher chegando, é ainda de preconceitos. Mas lá, ao apresentarmos, inclusive, já o desenvolvimento das ações que estamos fazendo ao longo dos anos, somos muito bem respeitadas e conseguimos, inclusive, fazer transformação. Quero dar um exemplo deste final de semana que estivemos em Goianésia, onde pela primeira vez os trabalhadores na saúde fizeram greve. Ninguém acreditava e aí a transformação aconteceu com as mulheres puxando o movimento de luta e fizemos um enfrentamento e conseguimos vitória. Isso vai levando um alento e uma perspectiva para os outros e as outras trabalhadoras. Eu acredito que lá no chão da fábrica, lá no trabalho rural, lá onde estão os camponeses, as camponesas, na escola, né, nós conseguimos, inclusive, agregar outras categorias para essa transformação. E no setor químico, Carmen, como é que isso funciona? Eu represento químico, farmacêutico e material plástico, né? E eu venho de uma indústria farmacêutica. Lá na indústria farmacêutica, de onde eu vim, o maior número lá são de mulheres. Então, assim, a gente tem uma boa aceitação entre as mulheres. Depois que nós fomos lá para o sindicato, elas acham assim que o sindicato teve maior visibilidade quando a gente foi para lá. Eu falo, gente, mas eu e tem mais algumas colegas minhas lá que faz parte da diretoria, né? Então, assim, elas acharam que houve uma mudança grande, que as mulheres estão mais empenhadas de correr atrás dos direitos delas e nos procuram. E
No plástico, nós temos mais masculino, né? No plástico, no químico, que são as indústrias de perfumarias, de cosméticos, essas coisas, tem muitas mulheres também. Então, elas estão achando assim que a gente está representando bem as mulheres. Nós estamos tendo um apoio delas. Inclusive, conseguimos mais representantes sindicais femininas. Aquelas que estão lá dentro da fábrica representando a gente lá. Né? Então, nós conseguimos, agora esse ano, nós conseguimos mais essa representação, mais de mulheres também. E como é que é os educadores, Ieda? Eu tenho a absoluta certeza que nós somos quase que 90% das trabalhadoras na educação. E isso significa que essa pauta feminina, ela é presente quase que em todos os espaços em que tem muitas mulheres. O 8 de março, já na escola, ou nos espaços onde tem essa possibilidade de ter mais mulheres, ele é muito discutido e nós temos fórmulas de chegar próximo dessas mulheres. Então, eu acho que tem umas coisas que a gente precisa ressaltar mais, essa questão da presença da mulher e dessa violência que atinge muito as mulheres. Então nós temos a possibilidade de discutir mais, porque tem várias mulheres e nós temos muitas histórias contadas nos intervalos das aulas, ou nos outros espaços de formação também, ou na universidade, ou depois nos cursos de pós-graduação. Nós temos uma presença feminina. E esta discussão, ela é muito presente. E essa organização das mulheres para lutar contra essa violência também é muito grande. Porque nós temos vários mecanismos que a gente pode usar para nos proteger. Um desses é a questão que a gente usa muito, que é a questão da Lei Maria da Penha. Então, quando a gente faz as brincadeiras, mas leva muito a sério essa lei que completa 10 anos, nós queremos dizer que nós estamos organizadas para lutar contra a nossa integridade física. Isso é muito forte. Então, na educação, é uma situação em que, vou dizer para vocês, não é fácil, porque a gente assume as dores dos outros, que são os nossos alunos. Nós temos a todo momento 40, 50 vidas diariamente, de uma em uma hora, quando é um ensino médio, a gente muda de sala o tempo todo, mas nós temos contato com alunos também menores, que a gente trabalha. Nós temos que cuidar da vida dessas pessoas, ajudar no crescimento individual dessas pessoas e cuidar da gente também. Então, não é fácil, mas não seria fácil para a gente, para nós mulheres, porque nós ousamos, é aquilo que nós já temos falado aqui, nós ousamos a sair da casa, do lar, para enfrentar o mundo lá fora. E para enfrentar esse mundo lá fora, nós temos que nos organizar e usar todas as armas. Eu acho que uma das armas que eu acho que a gente precisa usar é a questão da união contra a violência que tem feito de nós mulheres muito refém da sociedade, né, que é muito violenta. Então eu acho que são situações em que a gente persiste em viver. E nós estamos dando exemplo para os nossos filhos e para as nossas filhas de que o mundo é sempre melhor quando todos podem viver com muito respeito. Muito obrigada, Ieda. Bom, esse espaço da televisão permite levar até as pessoas informações e discussões importantes como essa de hoje. Mas existe um outro canal mais recente que a TV e que também tem dado voz a milhões de pessoas em todo o mundo. Estamos falando, é claro, da internet. Como será que as redes sociais estão ajudando a dar voz, principalmente às mulheres? O repórter Felipe de Stefani foi investigar. No meio de toda essa multidão do centro da cidade, é difícil encontrar alguém que não tenha conta em alguma rede social, principalmente o Facebook. E com o crescimento na venda dos smartphones, o acesso à internet está na palma da mão. Mas qual será a principal consequência desse fenômeno?
Para essa especialista, a internet possibilita dar voz às pessoas que antes não tinham tantos canais para expressar a sua opinião. As redes sociais, elas têm uma possibilidade de dar voz a alguns grupos que não tinham esse espaço. Então, assim, eu acredito que o tema em si seja um tema já discutido, mas o viés, eu acho que o mais importante é isso, é pensar quais são os novos argumentos que as redes sociais trazem. Então, nós tínhamos, às vezes, uma visão tradicional na mídia. Uma visão, às vezes, que poderia ser contraposta por um ou outro teórico, mas as redes sociais permitem que pessoas possam se expressar a partir de diferentes experiências, né? E eu acho que essa é a riqueza, é a possibilidade de um debate mais amplo, em que múltiplas fontes possam falar sobre determinado assunto. E se a internet deu voz a tantas pessoas, também deu voz às mulheres. Muitos assuntos referentes ao universo feminino, que eram pouco discutidos na sociedade e nas mídias tradicionais, ganharam espaço nas redes. E se você acha que estamos falando de moda e beleza, está muito enganado. 2 campanhas no Facebook chamaram a atenção em 2015. Uma delas foi a hashtag Meu Primeiro Assédio. Mulheres que antes escondiam histórias de assédio moral ou sexual por medo foram encorajadas a contar os traumas que sofreram. A campanha levantou o debate sobre os riscos de estupro e de que forma esses crimes acabam impunes pelo silêncio das vítimas. A Maria Gabriela é estudante de Direito e acompanhou a campanha pelas redes sociais. Ela conta que ficou surpresa com os relatos que leu. Porque às vezes a gente pensa que por mais que a gente estuda isso aqui na faculdade, a gente pensa que não é tão comum, que não acontece tanto. E aí a partir da internet você vê que acontece muito, que acontece todo dia, toda hora, com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Outra campanha de sucesso nas redes foi motivada por algo que parece simples para muitos homens, mas pode se tornar um pesadelo para as mulheres. O direito de ir e vir é garantido a todos os brasileiros. Mas e quando esse direito é ameaçado pelo medo, da violência, do assédio, da insegurança, principalmente no período da noite? Caminhar com esse medo pelas ruas é a rotina de muitas mulheres que vivem nas grandes cidades. Pensando nisso, foi criado o movimento Vamos Juntas, que incentiva as mulheres a se apoiarem para evitar essa violência. A descrição da página diz: na próxima vez que estiver em situação de risco, observe. Do seu lado pode estar outra mulher passando pela mesma insegurança. Que tal irem juntas? A página no Facebook já possui mais de 300 mil curtidas. Apesar de todo esse engajamento, a especialista faz um alerta. De nada adianta soltar o verbo na internet, mas não trazer essa mudança também para o dia a dia. Mas como cidadão, como é que eu posso contribuir para que esse debate que quer falar sobre igualdade, quer falar sobre solidariedade, fraternidade, como é que isso também pode aparecer no nosso dia a dia, nesse mundo offline, nesse mundo real? Pois é, e que ferramenta para a luta das minorias, né, Ailma? Com certeza. Nós precisamos dessa alternativa na comunicação. Infelizmente, nós temos uma mídia altamente burguesa, elitista, e que não abre espaço para as classes sociais, muito menos para a classe trabalhadora. Então, quando nós temos esse instrumento que é a internet, que é essa forma de comunicação real, instantânea, nós temos que nos aproximar dela e saber utilizá-la. Temos que ter muito receio e preocupação em não compartilhar bobagens e coisas equivocadas, mas nós podemos produzir muita mídia, ajudar as mulheres, ajudar as outras trabalhadoras e toda a classe trabalhadora. Acho que a gente pode ajudar o Brasil e o mundo. Sem dúvidas. E no nosso último bloco, um questionamento que interessa a todas as mulheres. Diante de tantos avanços e da importância que a mulher representa no contexto, por que ainda existe tanta desigualdade com relação ao homem? É com você, Ieda. Com certeza, porque nós vivemos numa sociedade que foi organizada para dar suporte para o mundo masculino. Nós não temos dúvida disso. Mesmo que quando você abriu o programa, você disse que quando os homens foram para a guerra, nós observamos que muita coisa precisava ser feita. E entramos na disputa para fazer e fazer melhor. E esse mundo baseado e organizado para os homens, nós
precisamos romper essas barreiras, né? Então o desafio é muito grande. Não é natural isso, não pode ser natural alguém querer ser superior ao outro ser, né? O natural é que nós possamos caminhar juntos para que a gente possa ter pleno sucesso em todas as atividades que nós vamos nos propor a fazer, né? No trabalho, na vida, na família, nas questões políticas. Então, o que nós precisamos fazer? O desafio maior nosso, e nós temos conseguido fazer isso com muita dificuldade, como saímos aqui agora, porque a mídia, ela nos leva a pensar que nós, mulheres, somos inferiores, e é como se fosse uma coisa tão natural, quer dizer, que a mulher é mais calma, mais delicada, o homem é mais... Não existe isso, existem as possibilidades de comportamentos diferentes, porque nós somos diferentes. Nós nunca dissemos que nós somos iguais, absolutamente nós não somos iguais aos homens. Nós queremos direitos, nós queremos e vamos lutar para ter direitos iguais. E a sociedade precisa tanto do homem quanto das mulheres. Nós achamos que neste momento nós vamos nos organizar melhor para conquistar esses espaços que foi nos retirado, né? E aí eu acho que o compromisso do sindicato, o compromisso das centrais dos trabalhadores, o compromisso dos partidos políticos, o compromisso de quem está na escola, quem está no chão da escola, dos funcionários da escola, dos professores, de toda a sociedade, é ajudar neste momento, né, ter um mundo feito por elas, como é o nome do programa, né? E esse mundo feito por elas, por nós mulheres, ele é bem melhor porque nós partimos do respeito e do companheirismo. E isso é de um mundo feminino, de agregar, né? É uma coisa que a gente sempre conseguiu fazer com mais propriedade. Não que o homem não dê conta de fazer, ele com certeza vai aprender com isso. E aí o mundo vai ser bem melhor. Qual a sua opinião, Carla? Eu acho o seguinte, nós, desde o começo aqui, nós estamos batendo os homens, né? E a gente, não que a gente tenha nada contra eles, até porque a gente vem de uma criação de machismo, porque nossos pais criaram a gente como se o homem é perigoso, o homem é isso, o homem é aquilo, né? E até porque, assim, eu falo porque eu tenho dois rapazes, né? Então, eu tive sempre que lidar com 3 homens dentro de casa. Então, assim, eu acho que hoje a gente tem mais oportunidade de lidar mais com os homens, de mostrar a nossa importância para esses homens e mostrar para eles que nós não somos submissas, que a submissão foi lá no passado, que hoje nós estamos vivendo num mundo moderno e que não é só o homem que impera, as mulheres também mandam. É isso. Ailma, encerramos com você. Pois é, veja só, são milênios, né, de inferiorização, milênios de tratar a mulher como algo que deveria ser para estar em casa. E aí, ao longo desses milênios e desses séculos, temos lutado e resistido bravamente. Chegamos hoje à perspectiva, inclusive, de lutar pelos espaços de poder. E vamos dando provas que podemos ser não só boas mães, boas donas de casa, mas excelentes profissionais no mercado de trabalho, sendo professoras, administradoras ou ocupando cargos nos espaços de poder político, executivo, no legislativo e no judiciário. Nós temos certeza da nossa capacidade, da nossa intervenção e da nossa contribuição. É necessário que a sociedade esteja aberta a esse diálogo da construção de um novo mundo que buscamos de igualdade entre homens e mulheres. E com certeza nós vamos construindo a partir do momento que nós temos a perspectiva e a possibilidade de formar novas gerações. Eu penso que hoje o mundo começa a ser melhor com a participação de todos. Obrigada, Ailma, e infelizmente o Feito por Elas termina aqui. Eu gostaria de agradecer às nossas guerreiras convidadas pela contribuição. Muito obrigada, Ailma. Eu é que agradeço esse espaço importante de comunicação da classe trabalhadora.
Agradeço imensamente ao Sindimetal porque está sempre nessa perspectiva, inclusive, de agregar outras categorias profissionais. Obrigada e que a gente possa ter um excelente mês de março. Continuamos na luta. Isso aí. Carmen? Eu agradeço também o convite e quero aqui também agradecer ao Edivar, do Sindicato da Alimentação, né, da Federação, que assim, eu conheci, tem uma semana que eu conheci, e ele foi lá ontem me convidar, que te indicou meu nome, e eu fiquei muito feliz de poder participar, mostrar a cara da mulher no sindicalismo, e mais uma vez, muito obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigada, Ieda, você também. Eu que agradeço e quero dizer para vocês, assim, com muita tranquilidade, que a luta continua. Nós, mulheres, precisamos, de fato, utilizar esses meios de comunicação para dizer que nós podemos sempre nos organizar para conquistar mais. E quero agradecer muito o convite e quero fazer uma homenagem a todas as mulheres do nosso estado, e em especial as mulheres trabalhadoras em educação, porque essas mulheres, elas estão dentro de escolas fazendo um bem muito grande para os alunos das escolas e para os alunos, que elas ficam muito mais tempo com os filhos de outros do que com os nossos filhos, e isso resulta numa sociedade melhor. Eu quero que todas as trabalhadoras em educação sintam-se homenageadas por esse programa. E contem sempre comigo. Eu acho que a luta é importante. Eu quero registrar aqui que a luta das mulheres é importante, a luta das mulheres negras muito mais importante, mas que nós queremos utilizar mais esse canal de comunicação para nos comunicar também com as outras trabalhadoras. Obrigada, Ieda. E eu quero agradecer também a você que nos prestigiou com sua audiência. Que o Dia Internacional da Mulher continue despertando em todos nós o sentimento de igualdade e respeito à competência humana. Continue acompanhando a nossa programação e até a próxima. We are burning for you. We are burning for you. Oh, oh, oh. You are the love I've been looking for.